Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar no capítulo 14, Ações Movem o Mundo. Os módulos são 80, 81 e 82, modos indicativo e subjuntivo. Vamos estudar verbos, muita atenção na aula. A teoria se encontra nas páginas 37 a 39. E a seguir, vocês assistirão um vídeo para contextualizar o assunto do qual trataremos nesta aula. Nós vamos trabalhar um texto sobre Marte, então assista um vídeo anterior a esse texto. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e we're gonna science the shit out of YouTube. Hoje vamos falar sobre a ciência do resgate do soldado Ryan. Digo, do Dr. Man. Digo, do Watney. Caramba, como o Matt Damon dá trabalho. Ah, e o clássico aviso, se você ainda não viu o filme ou leu o livro, vai lá e volta depois. Vamos falar só da ciência e do que aparece no trailer, mas é bom prevenir. Aproveita e vê também o Nerdologia sobre exploração espacial que vai ajudar hoje. Tirando o fato de que o astronauta Mark Watney não está perdido, se tem alguma coisa que a gente sabe aonde ele está, Perdido em Marte tem tudo para ser o melhor filme de ficção com menos ficção e mais ciência do ano. Para começar, quando Andy Weir escreveu o livro, que começou distribuindo de graça na internet, ele escreveu um programa para calcular as órbitas da Terra e de Marte. Tudo isso para estimar em que ano teriam que partir da Terra para chegar em Marte a tempo de comer batatas no dia de ação de graças. E embora ainda não tenhamos propulsores para chegar lá, a propulsão iônica do Hermes realmente seria uma ótima opção. Já em Marte, temos um dos pontos menos realistas do filme, quando a tempestade separa o Watney do grupo. Marte realmente tem tempestades de areia até globais, mas a atmosfera marciana é tão mais fina do que a nossa, com uma pressão quase 200 vezes menor, que ela não sustenta ventos de mais de 100 km por hora. E como Pedro Luz calculou no Ciência Todo Dia, que você já deveria assinar, mesmo se os ventos lá chegassem a 200 km por hora, com essa atmosfera mais rarefeita, seriam sentidos como um vento de 20 km por hora aqui na Terra. Mas vamos imaginar que as partículas de poeira altamente carregadas grudaram em todo o traje, acabando com a visibilidade, e ele ficou para trás de qualquer jeito. Nosso jardineiro interplanetário realmente poderia cultivar batatas usando o solo de Marte dentro do habitat. A composição mineral do solo marciano permite isso, contanto que ele adicione compostos como nitrogênio e água. Usando o cocô seco dos outros astronautas e material fresco de origem própria, e mesmo urina, ele realmente poderia adicionar nitrogênio no solo. E batatas rendem bastante calorias por área plantada, o que faz todo sentido biológico. Ainda sobra o problema de arrumar água. É aqui que o talento para a invenção e o otimismo do Watney são importantes. As adaptações que ele faz com equipamentos de oxigenação e painéis solares realmente seriam viáveis. E ele poderia mesmo produzir água queimando hidrogênio extraído do combustível de foguete. Mas como Andy Weir conta em entrevista para o Adam Savage, a reação produziria calor suficiente para fritar alguém dentro do habitat. Outro ponto mais fictício são os equipamentos. A rover que ele usa em Marte é realmente parecida com as rovers que a NASA está desenvolvendo para levar, com 6 rodas. Assim, se um dos pneus fura, é só levantar aquela roda. Mas além de não termos tecnologia para construir uma nave como a Hermes atualmente, os trajes de astronautas são muito menos flexíveis e fáceis de mexer do que o livro dá a entender. Muito menos ainda do que o filme mostra. Não poderiam ser colocados e tirados por uma pessoa só de jeito nenhum. Tanto que uma das lesões mais comuns em astronautas na Estação Espacial Internacional é perder as unhas da mão por causa do trauma da luva pressurizada. Da mesma forma que os capacetes das missões reais não têm um visor enorme e transparente, e muito menos não são polidos para não ter reflexo na câmera. O maior problema que alguém passando longos dias ou sols em Marte poderia ter seria outro. Como já dissemos no Nerdologia sobre exploração espacial, Watney estaria exposto a doses enormes de radiação, já que não há campo magnético para desviar a radiação solar em Marte. Não sabemos os efeitos dessa exposição prolongada. Tudo bem que também não sabemos bem esses efeitos aqui na Terra. Vídeo japonês azarado, Tsutomu Yamaguchi.
Ele sobreviveu à bomba atômica de Hiroshima e 3 dias depois foi trabalhar de volta na cidade natal, Nagasaki, só para levar mais uma bomba atômica na cabeça. Ele morreu de câncer no estômago, mas aos 93 anos, em 2010. Também não sabemos o que aconteceria com alguém que passasse muito tempo em baixa gravidade ouvindo disco. Com uma gravidade menor do que a metade da nossa, o Watney provavelmente quebraria vários ossos em acidentes que acontecessem depois de algum tempo em Marte. Já sobre o cenário lindo que ele pode apreciar, temos câmeras apontadas para o planeta vermelho o tempo todo que nos mostram exatamente isso. O Watney só não poderia chegar perto de onde descobriram água líquida em Marte recentemente, muito menos aproveitá-la. Primeiro porque, como o SciShow conta, ela deve ser extremamente tóxica por causa dos sais de perclorato dissolvidos. Segundo, porque nenhum equipamento que mandamos para Marte recebeu o tratamento necessário para garantir que não contaminaríamos o planeta com as nossas bactérias. E espalhar bactérias humanas por lá foi o que ele mais fez. Por fim, a atitude de usar a ciência para enfrentar as dificuldades, bolar soluções e garantir a sobrevivência mostra o quão importante a postura científica pode ser. Mais do que isso, Watney teve que pensar e planejar os recursos que poderia consumir para fazer tudo de maneira sustentável. Nós também precisamos fazer o mesmo. Já usamos mais recursos do que podemos. Já alteramos a atmosfera do nosso habitat de maneira irreversível e usamos mais água, solo e plantas do que o planeta é capaz de regenerar. Mas ao contrário dele, ninguém está vindo nos buscar. Não temos para onde ir se estragarmos esse planeta. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal se você também não aguenta mais ouvir disco e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que agora conta com mais um produto exclusivo. É o Então, gostaram do vídeo? Assistiram esse filme? Eu li o livro. É ótimo. Eu coloquei o vídeo porque nós vamos trabalhar um texto falando sobre a exploração de Marte. Considerado gélido e desértico, Marte é o quarto planeta do Sistema Solar e tem duas luas, Phobos, que significa medo, e Deimos, que significa pânico em grego. Assim como a Terra, tem calotas polares, estações, vulcões e desfiladeiros. É possível que a temperatura atinja 20 graus ou caia para 153 negativos, podendo variar de acordo com as estações e períodos do dia. Por estar mais distante do Sol, é bem mais frio do que a Terra. Marte é o planeta mais próximo da Terra. Atmosfera tênue, constituída por dióxido de carbono, com pequenas quantidades de azoto, oxigênio e vapor de água. Os soviéticos foram os primeiros a tentar enviar sondas espaciais e obtiveram parcial sucesso. Os Estados Unidos foram o primeiro país a enviar robôs exploradores a Marte. O mais recente, Curiosity, chegou ao planeta em agosto de 2012. O bom resultado pôde demonstrar que o homem é capaz de enviar carga de 1 tonelada a Marte. Entretanto, um pacote contendo suplementos básicos para que fosse mantido um habitat humano pesaria cerca de 40 toneladas. Então, por enquanto, seres humanos não conseguem ir a Marte. Para morar, não. Neste trecho, nós temos alguns verbos que estão no modo indicativo e outros que estão no modo subjuntivo. Vamos ver quais são eles? Olha lá. Todos esses que estão em vermelho são verbos no modo indicativo. O que é o modo indicativo mesmo? Ele nos dá certeza de algo. Agora, vamos ver os que estão no subjuntivo. Expressam dúvida. Olha lá. No próximo.
Apesar dos constantes avanços, não existe um veículo espacial que consiga transportar pessoas por períodos maiores, por serem desconhecidas as consequências de uma viagem em ambiente de elevada radiação. Por ser a atmosfera 100 vezes menos densa e composta por dióxido de carbono, oferece menos oxigênio, o que dificulta a respiração. É prioridade da NASA enviar o homem a Marte até a década de 2030. Recursos financeiros serão direcionados a fim de que falhas tecnológicas e obstáculos sejam sanados e esse avanço na exploração espacial seja concretizado. Vamos ver os verbos aqui. Olha lá, modo indicativo e modo subjuntivo. E vocês continuarão daqui, da parte do curiosidades, aí na apostila de vocês, procurando os verbos no modo indicativo e subjuntivo. Não precisam ser muitos, uns 3 ou 4 de cada está bom. Na hora da aula online, eu corrijo essa atividade. Planos do magnata sul-africano Elon Musk, fundador do fabricante aeroespacial SpaceX, sugerem que ainda chegaremos a Marte mais cedo do que a estimativa da NASA. Ele declarou em setembro de 2016 que a humanidade deve encarar 2 opções: ficar na Terra para sempre e enfrentar seu inevitável evento de extinção, ou se tornar uma civilização espacial e espécie multiplanetária. Quanto mais explorarmos, com cuidado e respeito, mais interessante o planeta vermelho se tornará. Resta-nos esperar que todas as questões acerca de Marte sejam esclarecidas. Há muitas outras missões a serem feitas para a exploração do sistema solar. Então, quais são os tempos verbais que o subjuntivo apresenta? Ele apresenta o presente, o pretérito e o futuro. O presente normalmente é iniciado com a partícula que. O pretérito normalmente é iniciado com a partícula se. E o futuro normalmente com a partícula quando. Quer dizer que sempre vai ter isso, Fernanda? Não. Quer dizer que, às vezes, essas partículas ajudam a encontrar o subjuntivo. E o indicativo? O indicativo, ele apresenta 3 tempos verbais divididos. Ele apresenta o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito simples, o perfeito composto, o mais que perfeito simples, o mais que perfeito composto, o futuro do presente simples, futuro do presente composto, futuro do pretérito simples e futuro do pretérito composto. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com o composto. Preocupem apenas com o simples, tá bom, pessoal? E para a nossa aula online, vocês vão ler a teoria, modos indicativo e subjuntivo nas páginas 37 a 39 e realizar os exercícios de 1 a 12 nas páginas 46 a 48. Até mais!